Estranho não ver a Marisa, mas é isso aí. Acho que ela deve estar ocupada hoje. Bom, como sempre, né, eu vou apresentar aqui os slides que eu já mandei para vocês têm lá no grupo, mas a gente vai usando a lousa também conforme necessário, e aí, se for o caso, eu peço para o pessoal que está aqui mandar foto para vocês da lousa, né? Porque vocês não conseguem ver direito, não. O computador não foca, a câmera não é assim tão boa. Então, o que eu colocar na lousa, se possível, depois eu peço para mandarem para vocês, tá bom? Não se preocupem com isso. A gente continua na apostila 2, que é onde a gente tinha parado, e a gente vai falar então da aula 7, lá na página 25, que é sobre verbos. E aí o bicho pega, né, meus amigos? Porque quando a gente estuda classes de palavra, o que você acha do estudo de classes de palavras? É Felipe, né? Insuportável, Felipe. Por quê? Gramática já é chato, e isso aqui é gramática pura, né? Vocês querem tudo fazer engenharia aí? Não? Os dois é direito, né? E você? Biomedicina? E o Rodrigo, engenharia. Um engenheiro sempre tem, gente, não é possível. Tem 5 homens aqui, um quer ser engenheiro, não tem como não. Bom, a questão é assim, vai. Eu sempre gosto de, toda vez que eu ensino gramática, a gente sempre dá um passo para trás e lembra o seguinte: dentro da gramática, a gente tem duas áreas, vamos pensar desse jeito. Nós temos a morfologia e a sintaxe. Sempre é bom lembrar. Então, você tem que pensar que gramática são duas coisas diferentes. Qual a diferença das duas? Morfologia, vamos dizer assim, que você está estudando a gramática pura. Então, você está vendo a classificação das palavras, você está vendo como formar uma palavra, você está vendo, por exemplo, a estrutura de uma palavra, nunca de uma frase, porque é a gramática pura, é a gramática vendo uma palavra isoladamente, certo? A outra área chama sintaxe. E a sintaxe a gente poderia pensar que é a gramática aplicada. Eu perguntei da engenharia, porque quando você vai fazer engenharia, tem toda aquela matemática teórica, né? E aí depois tem a parte prática, tem a matemática aplicada para você fazer, sei lá, um prédio, um motor. Mas mesmo no direito, por exemplo, né? Tem toda a teoria e depois tem a prática. Por exemplo, eu fiz um ano de direito. Então, quando você começa na faculdade de direito, o primeiro semestre, você vai ver, por exemplo, Código Civil, que são as leis. Depois você vê o Código de Processo Civil, que é como essas leis funcionam no sistema judiciário. Então, quem dá entrada no pedido de indiciamento, quem pode investigar, são dois códigos. Tem o código teórico, que fala tal crime e tal punição. E tem o código prático, como investigar, como punir, como isso, como aquilo. Então, tudo sempre tem, né? A teoria e a prática. A gente poderia pensar assim: a morfologia é a teoria e a sintaxe é a prática, né? A sintaxe é quando a gramática ela está olhando o texto e a morfologia é quando a gramática está olhando a palavra. Então, se hoje a gente vai olhar essa classe de palavra que é verbo, isso é morfologia ou sintaxe? Morfologia. E aí qual que é o problema? As pessoas falam ali, eu não gosto de gramática. É que daí quando a gente estuda essa parte de morfologia, parece que é muito teórico, né? E aí parece que não tem aplicação. Você fica falando assim, nossa, mas o professor está ensinando uns negócios lá que eu não vou usar nunca, né? Bom, primeiro vai usar no vestibular, vocês estão aqui, vocês sabem disso. E segundo, que não é bem assim, porque toda teoria tem o seu valor em algum momento. Então a gente vai acabar usando. Bom, quem sabe me dizer o que é um verbo? Já que vamos falar de verbo. O que é um verbo? É uma ação. Mas tem umas pegadinhas ainda, não tem? Porque pensa, por exemplo, amar. Você ama alguém, né? Mãe, pai, pelo menos. Tá. Amar é complicado de chamar de ação, não é? Porque, eu estou olhando para o Rodrigo, com toda certeza, alguém ele ama na vida. Mas se eu olhar para o Rodrigo ali sentadinho, parece que ele está amando. Ele não está fazendo nada, no máximo ele está sentado.
Então, amar é um negócio que está todo mundo fazendo agora. Eu estou amando meu pai e minha mãe, tudo igual a vocês. Vocês estão amando seu pai e sua mãe, no mínimo, imagino eu. Então, é claro, né, a gente tem que colocar uma definição. Verbo é a palavra que indica ação. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa definição, porque ela não é perfeita. Tem várias coisas que não são exatamente ações e que são verbos. Né? Pensa, por exemplo, ó, nesse verbo, dá para enxergar aí? Assombrar-se. Assustar-se. Tá? Assustar-se é uma ação? Tipo, não é um negócio que você faz no seu corpo, tá ligado? Assustar-se. Você pode se assustar sentado no sofá. Não? Você está vendo um filme e você toma um susto. Então, eu gosto de pensar que o verbo, ele dá nome para tudo que acontece. São ações, claro, né? Mas não são só ações no sentido físico, seu corpo. Né? São ações que você faz com a sua mente, são ações que você faz com os seus sentimentos, como o caso de amar. Amar é uma ação, mas é uma ação que você faz com o quê? Com o coração. Brincadeira. Você ama com os seus sentimentos, você ama com, sei lá, espírito, alma, mente, cada um acredita no que quiser. Né? Então, a gente poderia dizer que o verbo é o tipo de palavra que indica ação, claro, chutar, pegar, cuspir, né, pular. Fenômenos naturais. Quem me dá um exemplo de fenômeno natural? Chover, né? Então, chuva, nevar, todo mundo ficou falando, né, da neve no Rio Grande do Sul e por aí vai. Estados também. Estados podem ser indicados por verbo. Eu sou, eu estou, eu permaneço, eu desejo, enfim. E experiências, né, como a gente falou, assombrar, conhecer, admirar. Admirar é muito mais uma experiência do que uma ação, concorda? Você tem a experiência da admiração, mas ainda é um verbo, né? Bom, simplificando tudo isso, como é que a gente reconhece um verbo? Por exemplo, você está lá fazendo sua prova de vestibular e a questão diz assim, né? Encontre o verbo da oração e dê os seus tempos e modos. Depois a gente vai ver isso na sua conjugação. Como é que você encontra um verbo? Como é que você reconhece um verbo, Rodrigo? E aí? Oi? Perguntando para ele, assim a gente acha o sujeito. É um bom jeito, porque se eu achar o sujeito sempre se relaciona ao verbo. Mas o truque mais infalível é assim, ó. O verbo, ele é uma palavra variável. Isso significa que ele pode mudar. Se ele pode mudar, né, tem aquilo que ele chama de conjugação. O verbo é algo que eu posso conjugar. Então imagina a frase assim, ó. É Bruno, né? O Bruno matriculou-se. Ó, é exemplo bem besta, mas para vocês entenderem o raciocínio que eu quero mostrar, porque às vezes não é tão óbvio. Como é que eu acho o verbo aqui se eu estiver na dúvida? Né? Eu vou tentar conjugar as palavras. Tem como conjugar a palavra Bruno? Eu Bruno, tu Brunas, ele Bruna, nós Brunamos, vós Brunais, eles Brunam. Não funciona. Tem como conjugar a palavra poliedro? Eu poliedro, tu poliedros, ele poliedro, nós poliedramos, vós... Não funciona. Agora, matricular. Eu matriculo, tu te matriculas, ele se matricula, nós nos matriculamos. Então, o melhor truque de todos, porque, gente, é sério, às vezes a gente não acha o verbo. E a gente precisa achar. Imagina que. Vamos pegar um verbo. Tá. O rapaz. Fenestra. Tudo. Tem dois verbos aqui. Quem acha os dois? Defenestra. Você conhece essa palavra aqui? Você sabe o que é esse verbo?
Não? Vocês lembram lá da Isabela Nardoni, aquela criança? O que o casal Nardoni fez com ela? Marcou? O povo do direito não conhece esses casos famosos. Eles pegaram a menina e como? Jogaram pela janela. A língua portuguesa é uma coisa tão linda, que existe um verbo que significa jogar pela janela. Então, defenestrar, porque em francês janela é fenêtre. Então, é jogar pela fenêtre, jogar pela janela. O rapaz defenestra tudo. Aqui agora, no ambiente quentinho do poliedro, é fácil achar o verbo na frase. Mas imagina dentro de um texto. Né? Então, o truque tenta conjugar. Dá para conjugar rapaz? Eu rapaz, o rapaz, ele rapaz? Não. Defenestra. Eu defenestro, tu defenestras, ele defenestra, nós defenestramos, vós defenestrais. Então, para identificar o verbo, a gente sempre tenta conjugá-lo. Lá no presente indicativo, que é o que todo mundo sabe. Conseguindo conjugar, você já reconhece. Esse é o verbo da frase. Certo? Então, primeiro truque prático assim para fazer prova. Tudo bem até aqui? Verbo é a palavra que indica ações em geral, mas não só físicas. E a gente acha o verbo tentando conjugar. Sim, tem uma mensagem aqui, deixa eu ver o que é. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Bom, adiantando um pouquinho então, nós falamos que o verbo é uma palavra que eu posso flexionar. O que significa flexionar? Mudar, variar, mudar, exatamente. Gente, o verbo é extremamente adaptável, extremamente adaptável. E isso também é uma riqueza, isso é uma maravilha da língua portuguesa. Sabe por quê? Quando eu pego um verbo, por exemplo, aqui, matriculou-se. Essa palavra sozinha carrega um monte de informação. Porque vamos lá, se é matriculou-se, fui eu que me matriculei? Foi tu que te matriculaste ou foi ele que se matriculou? Pela terminação do verbo, foi? Ele. Então, só de olhar para essa palavra, mesmo que não tivesse o Bruno, tira o Bruno do exemplo. Só de olhar para essa palavra e só de observar essa terminação, eu já sei que eu estou falando de mim, de tu ou dele? Dele. Então, primeira informação que nós temos aqui é que eu estou falando da terceira pessoa, é ele. Singular ou plural? É matriculou ou matricularam? Matriculou. Então, eu sei que esse verbo está no singular. Terceira pessoa do singular. Agora, matriculou é uma ação que aconteceu, acontece ou acontecerá? Aconteceu. Como é que você sabe disso? Pela terminação também. Então, a gente sabe que isso aqui está no pretérito. É uma ação que está concluída, e eu não tenho dúvida, é uma certeza. É uma dúvida ou é uma ordem? É uma certeza. Pretérito perfeito do indicativo. Então veja, cada vez que você usa um verbo, você está lidando com esses 4 níveis. Então, você chega aqui, boa noite, Pedro, boa noite, Júlio, sério, né? Você chega aqui e fala assim, boa noite, professor, como vai o senhor? Você nem pensou nisso, mas você colocou esse verbo na terceira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Nossa, professor, eu sou assim tão inteligente. Eu fiz tudo isso entrando na sala sem nem olhar para a sua cara. Fiz. Não é brincadeira, tá? Só um exemplo. Fez. Você fez tudo isso entrando na sala sem nem prestar atenção. Então veja como a língua portuguesa é incrível. Você consegue, em uma palavra, colocar esse tanto de informação. Por quê? Porque a estrutura do verbo é adaptável. O que a gente vai fazendo para mudar o verbo? Qual parte dele a gente troca? O começo aqui ou a terminação?
terminação, que a gente chama de desinência. Né? Deixa eu pôr isso no nosso resuminho ali. Ó. O que a gente usa para fazer essa variação? As desinências verbais. O que são as desinências? É a terminação do verbo. Então veja que é uma alta tecnologia. Todo idioma tem isso? Não. No japonês, por exemplo, você não coloca o tempo do verbo só no verbo, você tem que colocar na frase toda. Você tem que colocar uma palavra ali no tempo verbal. Porque o verbo, por exemplo, no português tem vários passados, né? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais imperfeito. No japonês só tem passado. Aí você fala assim, nossa, o japonês é inteligente, né? Simplificou a conta. Não. Porque se eu precisar diferenciar uma ação que já acabou e uma que está acontecendo ainda? No português é fácil. Eu quero, eu queria. Eu quero, a ação já acabou. Eu queria, pode ser que eu ainda queira. Eu não disse que eu deixei de querer. Então, no português, você troca o final do verbo, pronto, diferenciou. No japonês não tem isso. Porque o japonês só tem passado. Então, se o cara quer diferenciar essas duas ações, ele tem que enfiar mais uma palavra na frase. Daí a frase começa a ficar complicada. Então, às vezes a gente olha isso daqui e fala, nossa, o português é complicado, né? Mas não, isso daqui é uma parte de uma tecnologia. Com essas terminações do verbo, eu coloco um monte de informação para colocar isso. E aí eu não preciso ficar pendurando muita coisa na frase. Sabe? É como, não sei se vocês viram isso no passado, assim, o Google ia fazer um celular que você trocava assim. Vocês chegaram a ver isso? Então, assim, você queria mudar de câmera, você não trocar de celular, trocava a câmera. Aí você ia viajar, você queria uma bateria melhor, tira um e põe a outra. Aí você ia, sei lá, para uma super tela para assistir filme, tira a tela e põe a tela. Ia ser meio lento. Então, o verbo ele tem funcionamento meio lento. Eu quero falar no passado, você começa a passar outro. Por exemplo, se eu quiser colocar esse verbo no futuro, como é que vai ficar a terminação aqui? Ao invés de matriculou-se, ele se matriculará no futuro. Amanhã ele se matriculará. Então veja, basta eu trocar a terminação, matriculará-se. Troquei a terminação, mudei o tempo verbal. A gente faz isso o tempo todo, não percebe, mas é incrível, né? Porque você está lidando ali com um monte de coisa. Por que a gente faz isso tão fácil? E aí na aula parece tão difícil, né? Esse monte de nome, tempo, modo, número de pessoa. A gente faz isso fácil porque quantos anos faz que vocês treinam de falar a língua portuguesa? Desde que nasceu, né? Vocês têm o quê? 17, 18 anos? Meu, vocês são craque na língua portuguesa. É que nem o cara que ele fica lá jogando videogame muito tempo, ele fica craque naquilo. Por isso que a gente faz tudo isso e nem pensa. A gente simplesmente sabe. Então o que eu estou fazendo aqui é só mostrar uma coisa que vocês já sabem. Né? Todo verbo tem vários tempos, vários modos, números e pessoas. Né? E cada vez que eu uso um verbo, eu estou escolhendo um tempo, um modo, um número e uma pessoa. Entende? Vamos ver um pouquinho mais sobre cada um deles, então. Bom, começando pela pessoa. O que é essa categoria? Né? As pessoas indicam quem é quem numa conversa. Então, por exemplo, uma aula é uma conversa. Né? Um diálogo aqui. Eu falo, vocês respondem, assim vai. Tá. A primeira pessoa da conversa é sempre a pessoa que está falando naquele momento. Então, veja. Agora quem fala sou eu. Qual pronome eu vou usar? Eu. Primeiro pronome da primeira pessoa. E o verbo vai ter que ir junto. Então, eu falo. Quem está me ouvindo são vós. Então, eu falo e vós ouvis. Né? A partir do momento que eu usei o pronome vós, eu sei que eu não estou me referindo a mim. Eu estou me referindo à minha audiência, as pessoas que me ouvem. E aí nós juntos falamos sobre um assunto. Qual é o assunto da nossa aula aqui? Estamos falando sobre verbos, sobre eles, não é? Sobre aquelas palavras, elas.
Então, o pronome da terceira pessoa sempre indica o meu assunto. Aí, olha como isso é importante, como isso é rico. Pode parecer que não é nada, mas se eu escrever assim, presta atenção nesse exemplo. O Bruno começou falando assim, né? Se eu quiser achar o sujeito, eu pergunto para o verbo. Então, pergunte para esse verbo, quem fomos ao cinema? Quem fomos ao cinema? Nós. Como é que você sabe disso se não está escrito aqui? Pela terminação do verbo. Entende? Então, esse mos me indica a primeira pessoa do plural. Então, essa é a riqueza do verbo ter tudo isso. Porque daí eu não preciso gastar o meu português aqui colocando um nós. Eu posso ser mais econômico. Se eu sou mais econômico, a minha comunicação é mais rápida, ela é mais ágil. Né? Por exemplo, em alguns idiomas, você nunca consegue omitir o sujeito. No inglês, por exemplo, não tem sujeito oculto. Sempre aparece o sujeito na frase. O português tem essa possibilidade, de sujeito oculto. Por que a gente tem sujeito oculto? Porque a gente já embutiu o sujeito no verbo. Entende? Em inglês você não consegue fazer uma frase com essa, um sujeito oculto. Você sempre tem que deixar claro de quem você está falando. Ou seja, mal dá para fofocar em inglês. Porque se você sempre tem que contar de quem você está falando, como é que você vai fazer fofoca? Né? Aí você tem que inventar um sujeito neutro. Aquela história lá do David, já viram essa conversa? O sujeito neutro em inglês. Então, isso é uma riqueza da nossa língua. Todo verbo já contém a pessoa e todo verbo já contém número, se é singular ou plural. Tudo bem até aqui? Bom, próximas duas categorias, né? A gente tem a categoria de modo. Então é o seguinte, são 3 modos verbais. O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Toda vez que você usa o verbo, você está escolhendo um dos 3. Bom, o que significa indicar, Rodrigo? Apontar, mostrar. Se você está mostrando alguma coisa, você sabe exatamente o que ela é e onde ela está, concorda? Não tem como você apontar se você está na dúvida. Se eu chegar para você, Kemily, falar assim, você não é de Bragança, né? Aponte o lado da Igreja do Rosário. Você sabe apontar? Porque você não conhece. Então, se eu estou na dúvida, eu não posso indicar. Então, o indicativo é o modo da dúvida? Não. O indicativo é o modo da certeza. Então, por exemplo, a Kemily chegou aqui. Quando eu uso essa frase, eu dou margem para alguma dúvida de que isso aconteceu? A Kemily chegou. É diferente de eu falar assim, ó, se a Kemily chegasse é uma hipótese, concorda? Pode ser que ela chegasse, talvez, quem sabe. Mas a Kemily chegou. Chegou está em que modo? No indicativo. É uma certeza. Então, por exemplo, eu assisto TV durante a noite. Tem alguma dúvida sobre isso? Eu assisto? O que você faz à noite? Durmo. Eu durmo à noite, sem sombra de dúvida. Toda noite. Tem facilidade de dormir? Alguém aqui é meio insônia? Você é meio insônia? É duro, né? Eu não consigo dormir mais de 6 horas, sem brincadeira. Se eu chegar em casa hoje e ficar acordado até as 3 da manhã, o máximo que eu vou acordar umas 8 da manhã. Não vai. É uma merda isso. Tem gente que dorme e vira o dia se precisa, né? Nunca consegui fazer isso, desde pequeno. Não consigo dormir. Que nem gente que dorme à tarde. Eu tiro uma sonequinha, assim, 15 minutos. Mas passou disso, já era. Não consigo dormir à tarde inteira. Você dorme à tarde? O outro ele faz cenário, né? Com certeza não dorme à tarde. Não dá tempo. Você dorme à tarde? Dorme na escola. Dorme na escola para compensar o que não dorme à tarde. Tem essa opção também. Então, ó, o indicativo é um fato certo. Eu durmo na escola. É um fato, não tem dúvida. Ok? Bom, mas nem tudo que a gente fala é uma certeza. Às vezes eu preciso falar de uma possibilidade, de uma dúvida. Né? Nem tudo a gente tem certeza na vida, tem? Você tem certeza de tudo na vida? Não dá, né? Quem dera. Então, para falar
a gente tem o modo subjuntivo, né? Subjuntivo é um nome meio estranho, né? Em Portugal, esse modo tem um nome mais interessante, não estou lembrando agora. Mas, enfim, é o modo da possibilidade, da dúvida. Então, por exemplo, quando eu digo assim, ó, talvez eu assista. Esse verbo assista, ele está me dando uma certeza? Não, ainda mais com esse talvez do lado. Eu estou indicando uma possibilidade. Então aqui eu tenho um modo subjuntivo. Ó, é possível que tu estudes mais do que o necessário. Que tu estudes é uma certeza? Não é uma certeza, né? Tu estudaste é uma certeza. Tu estudaste e acabou. Tu estudas é uma certeza. Está estudando agora. Tu estudarás é uma certeza. Amanhã vai estudar, moleque. Mas é possível que tu estudes? É uma dúvida. É uma hipótese. Então, modo subjuntivo. E aí nós temos também o modo imperativo. Aqui é fácil. Jussênia, né? Jussênia. Diga para mim, o que o imperador faz? Se eu sou imperador, eu mando, eu dou ordem, eu impero. Então, o modo imperativo a gente usa para quê? Para fazer aquilo que a gente gosta, que é mandar. Né? Vocês acham que eu virei professor porque eu gosto de obedecer? A gente vira professor para mandar nos outros, né? Então, o modo imperativo ele serve para dar ordem. Então, você fala assim, ó, assiste TV comigo hoje, por favor, não te pedi nada, né? Estuda muito, estou dando um conselho, ó, estuda muito que você vai longe, né? Faça isso, pegue aquilo, diga sim, sente-se, levante-se. Tudo isso é modo imperativo, que eu estou usando o verbo para dar uma ordem para o outro, né? Então, só de curiosidade, por exemplo, que a gente não vai aprofundar muito aqui, mas tem uma questão do modo imperativo que é muito interessante. Tem como você dar uma ordem para si mesmo? Mentalmente, mas com palavras. Porque mesmo que você dê uma ordem para você mesmo, você está lá na cama de manhã e você pensa assim, nossa, Douglas, levanta. Eu estou usando o meu nome na terceira pessoa, percebe? Como se tem um outro eu, e eu estou falando com esse outro eu. Então, o modo imperativo, ele não tem a primeira pessoa. Porque eu não preciso dar uma ordem para mim mesmo. Se eu quiser fazer, eu pego e faço. Percebe? Então, isso é pegadinha. Vamos supor que lá na questão de vestibular, assim, diga a primeira pessoa do imperativo do verbo tal. Não tem a primeira pessoa do imperativo do verbo tal. Sei lá, verbo comer. Não existe, porque por que você daria uma ordem para você mesmo? Se você quer comer, você pega e come. Né? Ou você usa a terceira pessoa. Douglas, levanta e vai comer. Entende? Então, uma questão aqui para a gente lembrar é sempre essa. O modo imperativo não tem a primeira pessoa. Bom, os outros, claro, tem primeiro, segundo, terceiro, são completinhos. Tudo bem, então, com modo, número e pessoa? Faltou a gente falar do mais chatão, né? Que é o tempo. Os verbos indicam ações. E toda ação tem um começo, um meio e um fim. Isso significa que toda ação acontece no tempo, certo? Não dá para você fazer as coisas fora do tempo. Se você faz isso, você é um super-herói. Né? Você tem o superpoder de não se envolver com o tempo. Não existe. Tudo que você faz tem um tempo. Pode ser o tempo de um instante, pode ser o tempo de um ano, pode ser o tempo de uma vida. Mas tudo tem um tempo. Então, os verbos, eles também precisam indicar isso. Né? Quando as coisas aconteceram, foi no passado, elas estão acontecendo agora, no presente, ou elas vão acontecer no futuro? Então, a gente precisa organizar a nossa noção de tempo e a linguagem faz isso. Vocês já viram um filme? Eu acho que ele é de uns 5 anos atrás, mais ou menos, talvez mais, que chama A Chegada, The Arrival. É um filme de ET. Já assistiu? Você lembra do filme mais ou menos? Filme de ET é um negócio legal. Sempre segue o mesmo roteiro. É assim, chega os ET, aí
Ou os ET querem matar todo mundo, ou os ETs querem dar um aviso. É sempre assim. Ou escravizar todo mundo. Nesse filme, os ETs querem dar um aviso. Qual que é o problema? Como são os ETs do filme? Você lembra? Eles falam? Eles não falam. Os ET parecem uns polvo. E eles soltam uma tinta assim, e essa tinta faz um desenho que parece uma pintura japonesa. E no começo, ninguém entende o que é aquilo. Eles estão achando que é tipo um polvo. Né? Então que eles soltam aquela tinta porque ele está com medo para despistar e tal. Só que aí resolvem chamar vários cientistas, né? Chamam um físico, chamam um químico, chamam não sei o quê, para tentar entender os ET. Ninguém entende. Aí chamam quem? Uma professora de português. Na verdade, uma linguista, né? Que é cientista da língua. E ela começa a perceber uns padrões. Ela fala, ó, que eles ali estão mandando assim, negocinho igual, isso aqui é igual, isso aqui é igual. E ela fala, putz, grila, eles estão escrevendo com essa tinta. Só que daí ela começa a decodificar, né? Ela começa a traduzir o que os ET estão escrevendo. E ela percebe o seguinte, na língua deles não existe tempo. Eu estou contando todo o filme, né? Vou arruinar o filme. Mas depois vocês assistem, vocês vão entender muito melhor, muito legal. Na língua deles não existe tempo. Então eles não falam assim, eu fui, eu vou, eu estou indo. E aí, por consequência, o tempo não existe para eles. Porque pense bem, o tempo nosso só existe na nossa linguagem. O dia de ontem você acha em algum lugar? Tipo, se procurar o dia de ontem, ele está na sua memória, mas mesmo para você achar ele na sua memória, você tem que usar palavras. Você vai lembrar, ontem eu fui, ontem eu peguei, ontem eu dormi, ontem eu estudei. Então, de certa forma, o tempo só existe para a gente por conta da linguagem. E é essa a mensagem que o filme está passando. Né? Se você nunca ensinar linguagem para ninguém, isso já aconteceu na história da humanidade. Tem um outro filme que chama O Enigma de Caspar Hauser. E esse é um moleque que ele ficou escondido dentro de um porão a vida inteira. Acharam ele com a idade de vocês, 17 anos. Então ele era tipo um cachorro. Ele não sabia falar, nada, não sabia nem andar de pé. Porque ele nunca viu. Ele ficou dentro do porão, sem contato com outro ser humano, de verdade, a vida inteira. Então ele andava de quatro, porque era o espaço que ele tinha. Se você nunca ensinar a linguagem para alguém, que noção essa pessoa tem de passado? Passado não existe para ela. Porque a gente lembra das coisas através das palavras. Parece papo de quem fumou um baita de baseado, né? Mas eu juro para vocês, é verdade. Né? As palavras que a gente usa moldam a nossa noção de realidade. Um último exemplo sobre isso. Lá na Austrália, você sabe que na Austrália tem várias ilhas pequenininhas, né? Tem muitos povos indígenas lá. Tem um povo indígena que eles não têm palavra para certas coisas. Então, por exemplo, eles não têm palavra para frente, trás, direita e esquerda. Ao invés disso, eles sempre falam norte, sul, leste, oeste. Então, o resultado disso é que essas pessoas elas têm uma bússola interna perfeita. Porque se o cara não souber onde é o norte, ele não consegue falar. Você sabe onde é o norte agora? Onde é o norte? Você sabe onde é o norte? Então, olha como a linguagem muda a percepção das pessoas. Essas pessoas, elas nunca estão à direita de alguma coisa. Elas estão ao leste de alguma coisa. Então, a pessoa não consegue falar assim, eu estou à direita da cadeira. Ela vai pensar onde está a cadeira, onde está o norte e onde ela está. Então, ela tem uma bússola funcionando no cérebro dela o tempo todo. E de onde veio isso? Da linguagem. Então, é muito louco pensar que os tempos verbais estão mexendo na nossa percepção da realidade. Né? Tem toda uma área que chama neurolinguística. Para quem queria estudar uma coisa diferente dentro da área, neurolinguística é a relação da linguagem com o cérebro e com a percepção. E aí você vai ver como é que a linguagem interfere na nossa realidade. É muito doido. Mas aí eu estou mudando de assunto, né? Basicamente, então, o verbo tem tempos. Mas é tão simples assim? Presente, passado e futuro? Se fosse, estava bom, né? Porque, por exemplo, vamos colocar mais algumas frases aqui. Para a gente pensar, pelo menos nos futuros, né? O que
você vai fazer quando você chegar em casa? Esqueci seu nome. Gabriel. Comer. Comer o quê? Pizza. Ah, nem chama nós, tá vendo? Então, o Gabriel comerá pizza. Ou então, vamos pensar assim: Gabriel comeria pizza agora. Ou melhor, comeria pizza mais tarde. Vou deixar claro que é futuro. Vocês concordam comigo que essas duas frases estão no futuro? Ele comerá pizza, então, quando chegar em casa, ou ele comeria pizza mais tarde. As duas frases estão apontando para qual tempo? Do futuro. Mas é o mesmo futuro. Comerá e comeria. Esse tempo verbal aqui, ele é um dos tempos verbais mais confusos que tem. As pessoas sempre se enrolam com ele. Porque comeria parece que eu estou falando do... Parece futuro. Eu sairia... Parece passado, mas é futuro. Por quê? Aqui a gente tem aquele futuro verbal estranho que chama futuro do pretérito. E aí é onde a cabeça da gente começa a dar nó. Porque esse é um futuro que existia no passado. Então pensa assim, ó. Todo mundo aqui já se apaixonou e não deu certo alguma vez na vida, não? Alguma vez na vida. Já teve uma paixãozinha que não rolou. Então você pensa assim, eu teria ficado com ele ou com ela, mas não rolou. Então veja, lá no seu passado, esse futuro foi uma possibilidade. Mas aí, sei lá, não rolou de sair, não conseguiram marcar, veio a pandemia. O que aconteceu com esse futuro? Ele ficou no passado, ele nunca virou verdade. Entende? Então, o futuro do pretérito, ele é o futuro do, sei lá, da frustração, assim, sabe? Tudo que não deu certo na sua vida. Por exemplo, eu teria sido advogado, mas eu mudei de curso. Então, todo esse futuro meu ficou para trás. Talvez em algum momento ele tenha uma linha de tempo que eu terminei a faculdade de Direito, queria advogado, promotor, que eu queria. Mas para mim esse futuro não aconteceu. Então o futuro do pretérito a gente usa, por exemplo, para falar disso. Então não é tão simples, não é só passado, presente e futuro. Porque tem várias formas de falar do futuro, várias formas de falar do presente, várias formas de falar do passado. Por exemplo, vamos pegar aqui dois passados para a gente comparar. Se eu escrever assim, ó, quando eu cheguei, o telefone tocou. Dá a impressão do quê? Essas duas coisas aconteceram uma depois da outra, essas duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, essas duas coisas aconteceram de forma. Quando eu cheguei, o telefone tocou. Parece que é ao mesmo tempo. Por que parece que é ao mesmo tempo? Porque é. Porque as duas coisas estão ao mesmo tempo. São ações que foram concluídas. Isso é o que a gente chama de pretérito perfeito. As duas estão assim. Mas e se eu quiser, sei lá, vamos pensar num exemplo absurdo. Você chegou em casa e a sua mulher fala assim, eu te liguei e você não respondeu. Putz, grila, né? Aí você tem que justificar. Não, amor, calma, peraí. É que quando eu cheguei, o telefone já tocava. E aí, esse é um outro tempo verbal que também gera muito problema, porque a gente não usa ele no dia a dia. Veja que não é tocará, hein? Não tem acento. Então não é o futuro. Isso aqui é o que a gente chama de pretérito mais que perfeito. Agora essas duas coisas aconteceram ao mesmo tempo? O que aconteceu primeiro? Primeiro eu cheguei ou primeiro o telefone tocava? Percebe por que a gente tem que ter vários passados? Se eu quiser falar de duas coisas no passado
mas uma aconteceu primeiro e a outra depois, eu preciso de dois passados diferentes. Então a gente poderia pensar assim, ó, o pretérito mais que perfeito, ele é o passado de outro passado. Entende? Ele é o passado de outro passado. Qual é o primeiro passado? Eu cheguei. O que foi ainda mais antigo, o segundo passado? O telefone do cara, lá atrás. Então, sei lá, eu cheguei às 6h15 e o telefone tocou às 6h10. A minha mulher tentou me pegar, não pegou, daí alcançou e é por isso que eu não queria, mano. Calma. Né? Eu estava chegando em casa, assim, paciência. Então, às vezes eu preciso diferenciar dois passados. E é por isso que a gente tem o pretérito mais perfeito. Né? A questão é, normalmente a gente não fala assim, né? Quando eu cheguei, o telefone já tocava. Como vocês falariam isso? Quando eu cheguei, o telefone já tinha tocado. Certo? A gente usa o pretérito mais que perfeito, só que a gente usa ele composto. Tinha tocado. Com dois verbos, né? Uma locução verbal. Mas é bom saber que existe isso, porque eu percebo muitas vezes, eu peço para o aluno ler, como é que eu aluno na escola, principalmente, né? Eu peço para o aluno ler. Todo mundo lê para caralho. Porque as pessoas não estão acostumadas com o mais perfeito, então eles acham que faltou o acento. E acham que isso aqui é futuro. Isso aqui não é futuro, é o passado do passado. Certo? Então, ó, com isso, a gente já falou de vários tempos verbais, vocês nem perceberam. Né? A gente conseguiu falar sobre o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito, conseguimos falar sobre o futuro do pretérito, sobre o futuro do indicativo. Enfim, vamos continuar aqui nos tempos verbais e aí depois eu volto nas outras coisas. Faltou falar, por exemplo, do presente. Né? Falamos do futuro, falamos do pretérito, mas não falamos do presente. O presente só serve para falar do presente? As coisas nunca são tão simples na língua portuguesa, né? Porque, por exemplo, olha aquela frase ali de baixo, ó, essa aqui. Cadê meu mouse? Oh, meu Deus. Aqui. No próximo mês, neva em 3 regiões do Rio Grande do Sul. O verbo neva está no presente, concorda? Eu nevo, tu nevas, ele neva. Está no presente. Mas a frase está se referindo ao presente? Não. Ela está se referindo ao futuro. Agora, olha isso daqui. Jogador polemiza ao apoiar candidato. Tipo, manchete de jornal. O verbo está no presente. Eu polemizo, tu polemizas, ele polemiza. Está no presente. Mas a frase está falando de uma coisa que está acontecendo agora? No passado. Filosofia é a base do saber. Isso é uma coisa que só é agora ou que sempre é assim? Sempre é assim. Então é eterno. Ouço uma música sensacional e fico eletrificado. Daí assim é presente. Então o presente ele é meio coringa na língua portuguesa. Você pode usar o presente para falar do presente. Você pode usar o presente para falar de verdades universais, eternas. Então, sei lá, Deus é amor. Supostamente isso é uma verdade universal. Você está usando o presente. Deus é. Né? Você pode usar o presente para falar do passado. Porque, na verdade, o que eu quis dizer aqui? Jogador polemizou, né? Mas aí o jornal, para ter uma linguagem mais dinâmica, coloca ali um polemiza. E esse neva, apesar de estar no presente, na verdade ele está falando do futuro. Por isso que gramática é complicado, né? Porque você usa o presente para falar do passado, você usa o presente para falar do futuro. Para que tem passado e futuro, então, né? Não vejam como complicação, vejam como riqueza. Tudo é uma questão de linguagem. Então, se enganem do jeito que eu me engano. Ao invés da gente xingar o português, a gente admira. A gente fala, olha que coisa maravilhosa da nossa língua. Muito melhor, né? Senão a gente fica louco. Então, vamos admirar. Bom, nós não mencionamos o pretérito imperfeito. Ficou faltando só ele, do indicativo. O que é o pretérito imperfeito? O que é uma coisa imperfeita? Pensa aí. Que tem defeitos. Se tem defeitos, quer dizer que eu ainda posso melhorar. Então quer dizer que ela não está acabada, é isso?
Uma coisa imperfeita eu ainda posso terminar. Presta atenção nessa palavra. Perfeito. Feito quer dizer que está pronto. E esse per? É o mesmo per que tem lá em perímetro. O que é o perímetro de um círculo? É a volta toda. Então, perfeito é quando está feito por completo. Não tem mais o que fazer. É perfeito, né? Já está pronto e acabado. Então, imperfeito é aquilo que ainda não está acabado. Por exemplo, ó, as pessoas conversavam sobre política de forma mais tranquila no passado. Eu juro para vocês que foi mais tranquilo no passado. Quando eu tinha a idade de vocês, as pessoas ainda não se matavam tanto por política. Conversavam. Obviamente que isso é passado. Mas eu tenho certeza que essa ação acabou? Elas conversavam, talvez ainda conversem. Não sei. Porque se a ação tivesse acabado seria assim: as pessoas conversaram, pronto, acabou. Conversaram e não conversam mais. Conversavam me dá uma ideia de uma ação que não está acabada. Eu queria que as pessoas se preocupassem com a educação. Não dá para você supor que a pessoa não quer mais. Talvez ela ainda queira. Então, ela começou a querer no passado, talvez ainda queira. Por isso que é pretérito imperfeito, certo? Porque se eu falasse assim, ó, eu quis que as pessoas se preocupassem com a educação, significa que agora eu quis, não quero mais. Então, o pretérito perfeito, ele não serviria nesse caso. Eu queria e eu ainda quero. A ação começou e ela ainda continua, certo? Então, nós temos o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, já falamos dele. Temos o futuro do pretérito, que a gente já conversou. O último tempo verbal aí do modo indicativo é o futuro do presente, que é o futuro basicão, né? Eu farei, tu farás, eu quererei, tu quererás, eu comerei, tu comerás. É o futuro básico que a gente usa para falar de qualquer coisa que vai acontecer depois. Vocês nem piscaram, a gente já viu todos os tempos verbais no indicativo. Parece muita coisa, mas juro que não é. Francês, por exemplo, tem 9 tempos verbais no indicativo. Português só tem 6. Então a gente nunca pode reclamar que sempre tem alguém pior, tá vendo? Imagina decorar 9 tempos verbais só no indicativo. Daí o francês também tem subjuntivo, também tem imperativo. Meus amigos, tem coisa que não é fácil. Bom, aí a gente não falou sobre os tempos do modo subjuntivo, que é aquele modo da dúvida. São só 3, presente, passado e futuro. Vamos ver cada um deles. Ó, o presente do subjuntivo, ele expressa uma dúvida, um pedido, um desejo. Então, por exemplo, você fala assim para alguém, ó, eu espero que ela fique bem. É certeza que ela vai ficar bem? Né? Dependendo do que a pessoa tem, a certeza é o contrário, né? Sei lá, mas a gente é muito educado para falar, ó, que ela fique bem. Então, isso é um desejo, não é uma certeza. Por isso que a gente diz que essa frase está no presente do subjuntivo. Que ela fique bem. Né? Eu quero que me contem o que houve. Certeza que vão me contar? Eu quero, mas nem sempre contam, né, Kenny? Às vezes a gente fica sabendo da pior forma possível. Então, é um desejo, é uma possibilidade do presente. Se eu for falar de uma possibilidade no passado, só pode ser imperfeito, porque é possibilidade. Percebe? Então, o pretérito do subjuntivo ele é sempre pretérito imperfeito do subjuntivo. E ele indica o quê? Principalmente uma condição, uma hipótese. Então, ó, se o povo soubesse quanto lucram os bancos, não apoiaria essa reforma. Dá uma olhada nesse termo. Soubesse. Isso é uma condição, não é? Se eu fizesse tal coisa, se eu comesse direito, eu ia emagrecer. Se eu me exercitasse, eu ia ficar bombadão. Se eu estudasse mais, eu ia passar mais fácil no vestibular. Então, é sempre condições, hipóteses, né? Que nunca acontecem, né? Vamos combinar que a gente nunca faz. E aí, por fim, a gente tem o futuro do subjuntivo,
Subjuntivo é sempre uma dúvida. Então, o futuro do subjuntivo é um futuro que eu não tenho certeza. Pode ser que eu passe no vestibular. Mentira, isso a gente tem certeza. Vocês vão passar. Pode ser que eu me forme. Aí a gente não tem tanta certeza. Né? Até entrar na faculdade, formar. Pode ser que, por exemplo, às vezes a gente vê lá na TV, né? Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Então, isso é um futuro hipotético. Né? Se eu passar, se persistirem, se tudo der certo, não é mesmo? Quando a verdade vier à tona, lá na frente, quando ela vier à tona, beleza? Esses são os 3 tempos do subjuntivo. E aí, como eu falei para vocês, o imperativo, ele não tem tempo. Porque tem como eu dar uma ordem no passado? Pensa. Dá para dar uma ordem no passado? Eu vou voltar no tempo e dar uma ordem? Dá para dar uma ordem no futuro? Eu vou agendar a ordem. Ó, fica marcada aí, tá bom? Hora tal, dia tal, tô te dando uma ordem, lembra? Não dá. Para dar uma ordem, eu tenho que estar ali cara a cara com a pessoa. Se eu estou cara a cara com a pessoa, quer dizer que nós estamos no mesmo tempo. Então, no modo imperativo, nós não temos tempos. O que a gente tem é o imperativo afirmativo, que eu estou dando uma ordem positiva. Então, faça, queira, diga, pule, dance. E eu tenho o imperativo negativo. O negativo é não faça, não queira, não pule, não dance, por aí vai. Bom, aí, na nossa apostila, se vocês olharem lá na página, deixa eu ver, 27, vocês têm aí uma tabelinha de como formar o imperativo. Dá uma olhada aí comigo. O imperativo, ele é chatinho. Porque normalmente quando a gente vai dar uma ordem para alguém, como é que a gente fala? Sei lá, pensa aí no verbo cantar. Como é que você manda alguém cantar? Como? Cantar. Né? Mas será que é a forma correta? Canta ou cante? E agora? Então dá uma olhada. Ó. Na nossa tabela, a gente está vendo o seguinte. O imperativo afirmativo está aqui dentro. Para formar ele, eu vou pegar 2 tempos do indicativo e 3 tempos do subjuntivo. Está vendo as setinhas? Eu vou puxar por meio. Então, o que nos engana sempre e muito é essa segunda pessoa. Não. Por exemplo, aí o verbo é sonhar. O imperativo da segunda pessoa é sonhe. Sonha. É assim que você dá uma ordem à segunda pessoa. Normalmente a gente fala assim, né? Você sonhe com os seus objetivos. Mas sonhe é a terceira pessoa. O certo seria sonhar com os seus objetivos. Então, eu diria para você sempre tomar cuidado com o imperativo na segunda pessoa. Lembra que ele sempre tem aquele presente do indicativo. Então, eu sonho com sonhos. Aí você tira o S, sonha com os seus objetivos. Se tirar uma ordem. Deu para pegar? Ele vem daqui, não daqui. Isso eu estou falando sobre essa atenção. Ele sempre vai vir no indicativo. Então, por exemplo, pega lá o verbo cantar. Eu canto, tu cantas. Então, para dar uma ordem, tira o S. Canta, tu. Mas normalmente a gente fala cante, né? Cante para mim. Não, canta. Pega aí o verbo estudar. Eu estudo, tu estudas. Então, se eu vou dar uma ordem, estuda tu essa matéria. É assim que eu dou uma ordem. Mas normalmente a gente fala estude, né? O menino estude. Não, o menino estuda. Essa é a ordem. Okay? Sempre presta atenção na segunda pessoa. Bom, vamos lá. Desse resumo aí, nós já vimos o que é verbo, já vimos os tempos, modos, números, pessoas, falamos sobre as desinências, agora a gente tem que chegar nas vozes verbais e nas formas nominais, pelo menos, que é o mais importante. Então, voltando um pouquinho aqui nos meus slides, vamos começar falando sobre as formas nominais. Que são elas? Né? Forma nominal
eu gosto de pensar assim. Ela é o verbo, olha, com perdão do exemplo, travestido de outra coisa. É o verbo travesti. Travesti não é quando a pessoa é uma coisa e usa roupa de outra? Então, ela é uma coisa e age de outro jeito, né? Então, o verbo, em alguns casos, ele resolve tirar um dia de folga. Ele fala: hoje eu não vou ser verbo, eu vou ser outra coisa. E aí a gente tem essas três formas nominais, né? É o verbo agindo de um outro jeito que não verbo. E essa é a pegadinha, porque, por exemplo, né? Dá uma olhada naquela última frase ali, ó. O poder corrompe. Poder é verbo, todo mundo concorda com isso? Dá para conjugar? Lembra do primeiro truque? Eu posso, podes, ele pode, nós podemos, vós podeis. Então, quando você olha para essa frase, a sua primeira reação é falar assim: tem dois verbos. Tem o verbo poder, tem o verbo corrompe. Pronto. Mas daí que você se engana. Porque veja bem, esse verbo ele está na forma do infinitivo. Essa é a primeira forma nominal. Infinitivo é quando o verbo termina com R. Falar, comer, cair, poder, fazer, e por aí vai. Quando o verbo está no infinitivo, ele não se comporta como verbo. Ele está travestido de outra coisa. No caso aqui, ele está travestido de substantivo. Poder é um verbo, mas nesse caso eu não estou falando de uma coisa que eu tenho. Eu tenho poder. Eu vou te dar o poder. Eu estou tratando isso daqui como se fosse uma coisa, como se fosse uma substância, como se fosse um substantivo. Então, a palavra poder é um verbo, mas nessa frase ela se comporta como um substantivo. Então, essa é a pegadinha. Tem dois verbos aqui? Na verdade, não. Na verdade, eu tenho um verbo e eu tenho um substantivo representado por uma forma nominal do verbo, que é o infinitivo. Entende? Então, a forma nominal ela nos engana, porque parece verbo, mas não é. Entende? Então, o infinitivo funciona como substantivo. Vamos ver a próxima. A gente tem o gerúndio, né? Gerúndio é quando o verbo termina com ando, endo, indo. Então, falando, sorrindo, caindo, desejando, pegando, correndo. O NDO, certo? Dá uma olhada aqui. Eles estavam se abraçando. Vamos ficar nos abraçando. Isso aqui parece um verbo. Dá para conjugar, não dá? Eu abraço, tu abraças, ele abraça. Então, abraçar é verbo. Mas dentro dessa frase, será que é verbo? Porque veja bem, ó, no último exemplo. Chegando, percebeu aos que se instalaram. Esse verbo chegando, ele não está modificando toda a frase? Tipo assim, ó. Quando ele percebeu? No momento que ele estava chegando. A palavra que altera outro verbo, a gente chama de advérbio. Então, parece verbo, mas na verdade ele está se comportando como um advérbio. Ele está modificando um outro verbo. Certo? Então, quando o verbo está no gerúndio, ele se comporta como advérbio. Parece verbo, mas é outra coisa. Mais para frente, a gente vai ver o seguinte: esse chegando aqui, ó, é uma oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de gerúndio. De novo, ó, é uma oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de gerúndio. Tem 6 nomes a bagaça. Quantos nomes tem? 3, 2. O negócio tem mais nome que a gente. Mas o que eu quero que vocês saibam agora? Parece verbo, mas na verdade se comporta como advérbio. Esse é o gerúndio. E aí, além do gerúndio, a gente tem o particípio. Né? Particípio é quando o verbo termina com um DO. Falado, cozido, pegado, saído, por aí vai. Quando o verbo termina com DO,
ele parece verbo, mas ele se comporta como adjetivo. Porque, por exemplo, eu falo assim, hoje é sexta-feira à noite. A gente está aqui quase 8h30 da noite, estudamos, trabalhamos a semana inteira. Nós todos estamos cansados. Cansar é verbo? É. Eu canso, tu cansas, ele cansa, nós cansamos. Mas cansado é verbo? Cansado é uma característica, percebe? Então parece verbo, mas na verdade ele se comporta como adjetivo. Então, as formas nominais, a gente tem que tomar cuidado, porque parece verbo, mas não é. Certo? Então, o infinitivo, na verdade, é substantivo. O particípio, na verdade, é adjetivo. E o gerúndio, na verdade, é advérbio. E aí, uma dica de redação para vocês, eu não sou professor de redação, mas é minha obrigação falar disso. Nós temos uma coisa no português brasileiro, hoje em dia nem tanto mais, ainda bem, que se chama gerundismo. E o que é o gerundismo? É quando a pessoa ela quer fazer bonito. Então ela liga para você e ela fala assim, alô, eu vou estar chamando o responsável e ele vai estar lidando com a sua questão para que a nossa empresa esteja te deixando satisfeito. E a gente espera que você esteja tendo um bom dia, porque nós estamos desejando para você que você esteja, sabe assim? Precisa. Olha a diferença. Eu vou passar para o responsável, ele vai falar com você porque eu quero que você seja feliz. Muito obrigado. Então, tem gente, isso foi moda há alguns anos atrás, 10 anos atrás. De repente, todo mundo falava assim, eu vou estar anotando o seu recado, então eu vou estar ligando para a médica para que ela esteja providenciando a receita. Em que mais eu poderia estar ajudando? Parece bonito, mas na verdade é meio forçado, é meio deselegante. O texto fica muito carregado, né? Isso é gerundismo. Eu fico usando um monte de ando, indo, indo. Anotando, ligando, providenciando, ajudando. Não é que esteja errado. Gramaticalmente está correto. Isso aqui está absolutamente correto. Mas não é agradável, percebe? A frase fica muito melhor se eu tirar o gerúndio. Eu anotarei o seu recado, né? E ligarei para a médica, para que ela providencie a receita. Algo mais que eu possa ajudar? Olha a diferença. Claro, simples. Então, uma dica de redação para vocês é, na medida do possível, evitem esse gerundismo, ficar usando um monte de ando, indo. O governo, por exemplo, lá na sua redação modelo Enem, proposta de intervenção, o governo deveria estar promovendo um programa de combate às drogas. O governo deveria promover, ao invés de estar promovendo. Percebe? Os brasileiros estão se acostumando com a nova realidade da pandemia. Os brasileiros se acostumaram, acostumam-se. É muito mais elegante, mais claro, né? Então, na medida do possível, evitem esse excesso de gerúndio que não pega bem. Bom? Então, falamos das formas nominais. Para a gente terminar, vamos lá falar das vozes verbais. Deixa eu achar onde elas estão aqui, né? Vozes, 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 vozes. Cadê vocês? Está aqui atrás. Tá. O que são vozes verbais? Última coisa e a gente encerra por hoje. Vozes verbais é a relação entre o sujeito e o verbo. Então, vou pedir ajuda para o Bruno de novo, porque ele falou de sujeito no começo da aula. Quando eu vejo essa frase aqui, eu comi um bolo de chocolate, quem é o sujeito? Eu, né? Então, eu pergunto para o verbo, quem comi, eu comi, achei o sujeito. Nessa frase, o sujeito faz ou recebe a ação? Eu comi. Então, o sujeito está fazendo, praticando a ação. Então, quando o meu sujeito pratica a ação verbal, eu digo que o verbo está na voz ativa. Sem piadinhas aqui, hein? Ativo, passivo, por favor.
Ativo por quê? Porque o cara está fazendo a ação. Né? Então, eu comi um bolo. Eu fiz isso, eu fui lá e agi. Agora, aqui embaixo, o bolo de chocolate foi comido por mim. Se eu perguntar para o verbo quem foi comido por mim, o meu sujeito é quem aqui? Não é esse mim. Quem é o sujeito? De quem eu estou falando? Do bolo de chocolate. Agora, o bolo de chocolate fez alguma ação nessa frase? Ele é o sujeito, eu estou falando dele. Mas ele fez ação? Óbvio que não, né? Bolo não tem nada. Então, nesse caso, o sujeito recebe a ação. Quando ele recebe, a gente diz que a frase, então, está na voz passiva. E aí, dentro da voz passiva, eu tenho duas versões. Eu tenho a voz passiva analítica, porque a frase é mais longa, tá vendo? Então, ela é uma análise. E eu tenho a voz passiva sintética. Quando eu falo para você sintetizar, você não vai fazer uma coisa pequena? Então, a passiva sintética ela é menor, porque, comeu-se o bolo de chocolate. Nessa frase, eu consigo colocar o por mim? Não dá. Então, qual é a diferença da analítica para a sintética? A sintética é mais curta, porque eu nunca consigo dizer quem é a pessoa que fez a ação. Né? Na voz passiva sintética, só tem sujeito. Não tem essa coisa aqui, que a gente chama de agente da passiva. Lembra disso? Quem é o agente da passiva? É quem faz a ação na voz passiva. Então, sei lá, o pneu foi trocado por Gabriel. Pega essa frase. Quem é o sujeito? De quem eu estou falando? O pneu. Quem é o agente da passiva que realmente fez a ação? Gabriel. Então, o agente da passiva é quem faz a ação na voz passiva, mas ele só aparece na analítica, por isso que ela é maior. Na sintética, eu vou usar a palavrinha ser e eu não consigo colocar o agente da passiva, tá bom? E aí, por fim, a gente tem a voz reflexiva. O que é reflexivo? Pensa num espelho, né? Quando você olha para um espelho, ele reflete a sua imagem. Então parece que você está olhando e parece que tem alguém olhando de volta para você. Então a voz reflexiva é isso. O sujeito faz e recebe a ação ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu me machuquei ao cair de bicicleta. Quem se machucou? Eu. Quem foi machucado? Eu também. Né? Eu fiz a ação em mim mesmo. A moça se penteava. Quem penteava? A moça. Quem era penteado? A moça. Ela está fazendo nela mesma. Por isso que é voz reflexiva. Tem alguns verbos que eles são sempre reflexivos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo péssimo. Suicidar. Tem como você suicidar outra pessoa? Daí chama outra coisa, né, futuros advogados? Aí é homicídio, não é suicídio. Então, suicidar-se é sempre reflexivo. Quer ver um outro? Queixar-se. Né? Você sempre se queixa, não dá para você queixar outra pessoa. O que seria isso? Queixar outra pessoa, bater com o queixo assim? Eu queixei o Felipe. Não, né? É sempre assim, eu me queixei de alguma coisa. Então, certos verbos, eles sempre são reflexivos. Porque só é possível fazer com você mesmo. Certo? Tudo bem com essas três vozes? Quanto tempo a gente tem? São 8h20. Bom, eu queria, porque eu acho que no outro semestre a gente não conseguiu fazer muito exercício. Então, agora que a gente viu o grosso mais importante, pega aí a apostila de vocês. Eu até escaneei ela aqui para a gente ver melhor as questões. Isso daí está na página 31. Certo? A gente tem algumas questões aí para considerar. Aí vamos ver se a gente consegue comentá-las melhor. A gente pega essa questão da Unicamp, que tem um texto enorme ali, né? Texto para a questão 1. Pela milionésima vez, por favor, se amostrar não existe. Não pega bem usar uma expressão incorreta como essa. Ora, veja, incorreto para mim é o que não faz sentido.
Se amostrar faz sentido para boa parte do país. Por que você não usa um sinônimo mais simples da palavra? Que tal exibido? Todo mundo conhece. Não dá, porque quem se exibe é exibido, quem se amostra é amostrado. Por exemplo, quando os vendedores de shopping olham com desprezo para os meninos dos rolezinhos e moram no mesmo bairro deles, são exibidos. Eles acham que a roupa de vendedor faz deles seres superiores. Por outro lado, as meninas e os meninos dos rolezinhos vão para o shopping para se amostrar um para os outros e são, portanto, amostrados. Percebeu a diferença, né? Sutil. Entendo, mas está errado. Como é que está errado se você entende? Bom argumento, né? Muito bom argumento do moleque. Se entendeu, não está errado, caramba. Você não aceita a inventividade linguística do povo. Amostrar é um verbo torto no manual das conjugações. E amostrado é o particípio, né? De amostra grátis. Captou? Então, a Unicamp ela é sempre muito política nas suas questões, né? A gente não pode negar. Porque, veja, é uma questão sobre verbos. O verbo exibir e o verbo mostrar seria o certo, né? Não existe amostrar. Mas aí, ela usa essa questão de verbos para falar sobre questões sociais no Brasil. Então, ó, considerando que a comparação entre os modos de falar pode ser fonte de preconceito, e a gente sabe que existe preconceito relacionado à fala, não existe? O exemplo citado por uma das personagens faz o quê? O que vocês acham aí? Reforça o preconceito em relação às turmas de jovens de um mesmo bairro, com base nos significados de amostrado e exibido, explicita esse preconceito, valendo-se de amostrado e exibido para distinguir dois grupos de jovens do mesmo bairro, dissimula o preconceito ou refuta o preconceito? A B deixa esse preconceito claro. E é isso, né? O próprio personagem diz: tem as pessoas que se exibem, que são as que se acham superiores, e tem as pessoas que se amostram, que é a galera do rolezinho. E existe um preconceito entre esses dois grupos. Então, não é que o exemplo reforça o preconceito, mas se é um exemplo, é justamente para deixar as coisas mais claras. Então, ele explicita o preconceito. Bom, aí, deixa eu ver, aqui a questão 2, que é do Enem. Quanto tempo a gente tem? 5 minutinhos, dá tempo. Ó, João Zero, Wagner Moura, todo mundo conhece Wagner Moura? Aquele ator? É um ator famoso aí. É um cientista genial, mas infeliz, porque há 20 anos atrás foi humilhado publicamente durante uma festa e perdeu Helena, a Aline Moraes, que é uma atriz, uma antiga e eterna paixão. Certo dia, uma experiência com um de seus inventos permite que ele faça uma viagem no tempo, retornando para aquela época e podendo interferir no seu destino. Mas quando ele retorna, descobre que a sua vida mudou totalmente e agora precisa encontrar um jeito de mudar essa história. Nem que para isso tenha que voltar novamente ao passado. Será que ele conseguirá acertar as coisas? Isso veio lá do Adoro Cinema, então a gente sabe que eles estão falando aqui sobre um filme, né? Não sei o nome do filme. Mas a nossa questão é de gramática. Ó. Qual aspecto da organização gramatical atualiza os eventos apresentados na resenha, contribuindo para despertar o interesse do leitor pelo filme? A chave aqui é esse atualiza. Se eu quero que uma coisa seja atual, eu quero que ela se passe em qual tempo? Passado, presente ou futuro? Atual é presente, né? Na gramática, o que a gente tem para deixar as coisas mais atuais? O tempo verbal do presente. Então, essa é a nossa resposta aqui, ó. O que deixa esse texto mais dinâmico, mais atual? É que eu estou usando a descrição dos fatos com verbos no presente, mesmo falando do passado, percebe? Lembra que a gente conversou? No português, você pode usar o presente para falar do passado? Porque quando eu digo aqui, ó, né? Quando ele retorna, na verdade, no filme, ele já retornou. Então, eu estou usando o presente para falar de uma coisa do passado. Mas o que eu quero com isso? E vice-versa. Então, eu quero com isso deixar o meu texto mais dinâmico. Então, veja que o Enem, ele sempre usa a gramática desse jeito.
é uma questão de gramática, mas também é uma questão de interpretação de texto. Você está vendo assim, essa escolha gramatical interferiu como no texto? Deixou o texto mais atual, mais dinâmico. Entende? Porque quando eu falo assim, ele retorna, você visualiza o filme, o cara retornando ao passado. O que está acontecendo nesse momento na sua frente. Ok? Bom, turma. Oi? É a letra B. Né? Ele está usando o presente mesmo para falar do passado. O retorna e o descobre. Ok? Eu vou parar aqui. Qualquer coisa depois na próxima aula a gente comenta aí a 3, a 4 e a 5. Bom? Pessoal de casa, muito obrigado pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham conseguido me ouvir bem, principalmente. E aí eu vou pedir o seguinte: faz favor para mim, tira depois foto, pelo menos desse canto da lousa que tem um resumão, e manda para todo mundo lá no grupo. Pode ser? Eu que agradeço, Isa. Boa noite para você. Boa noite, gente. Até semana que vem. Tchau.